coração do interior paulista, há uma cidade que respira história, cultura e trabalho. Vinhedo, um nome que carrega o perfume das uvas e a força de um povo que transformou campos de cultivo em um patrimônio de vida e tradição. Aqui, as ruas contam histórias e cada esquina guarda memórias que resistem ao tempo. De uma pequena vila de imigrantes ao próspero município que conhecemos hoje, Vinhedo cresceu sem esquecer suas raízes. Suas paisagens falam de prosperidade, mas também de luta e dedicação. Este é o relato de uma terra que não apenas abriga vidas, mas constrói histórias. Esta é Vinhedo, um lugar onde o passado e o presente se encontram, deixando marcas para o futuro. Bem-vindos a Memórias de Vinhedo, construindo uma história. Quero, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de participar deste documentário que é organizado, dirigido pela Vinhedo TV, celebrando os 75 anos da nossa querida cidade Vinhedo. Uma data especial, nós devemos sempre celebrar, agradecer, bendizer tudo que a vida nos oferece. E esta cidade de Vinhedo tem uma história muito bonita, como tantas outras, em tantas outras localidades. Para cá, há mais de 100 anos, nós tivemos a presença de colonos europeus, suíços, alemães, italianos, que vieram para substituir o trabalho escravo, que era muito forte em nossa região. E a partir então deste tempo, distrito assim chamado de Rocinha foi crescendo, se estabelecendo, dependendo legalmente da cidade de Jundiaí. E óbvio, onde há uma comunidade de homens e mulheres de boa e reta intenção, está também a presença da igreja. No caso da nossa Igreja Católica Apostólica Romana, que desde as primeiras famílias que aqui se instalaram, também veio para oferecer apoio espiritual, religioso e ser também um espaço, um elo de comunhão entre as famílias, fortalecendo as famílias, a comunidade ao longo de todos estes anos. E o resultado que nós temos é uma cidade muito bonita, muito ativa, com uma presença extraordinária de famílias não só de suas raízes aqui, mas também que acolhe pessoas que vêm de tantas outras localidades, como eu e tantos outros, né? Meu querido povo de Vinhedo, sou o Newton, juntamente com o meu irmão Nelson Roberto, estamos atuando no ramo da fotografia em Vinhedo, que vem de família. Família que quando Vinhedo ainda era Rocinha, começou esse trabalho com fotografia. No decorrer dos anos, meu pai que continuou. Em 80, que nem a gente fala, deixou as botinas, né? E aí deixou a cargo para mim e para o meu irmão continuar o ramo dele. Muitas fotografias, muitas lembranças, retratando o Vinhedo inteiro, né? Sendo que ele ficou na fotografia desde 1927, né? Até no ano de 70 alguma coisa, 73, como único na cidade. Temos muitas fotos do acervo do meu pai. E o que me emociona um pouco é meu pai deixar de dar o pão pra gente e investir num papel fotográfico. Porque uma foto antiga, que nem a gente temos aqui várias, né? E depois vocês vão estar vendo, ele não vendia. Ninguém comprava uma foto de longe de um evento ou uma inauguração de alguma coisa. O pessoal pedia fotos familiares, fotos que tinha o pai, a mãe, enfim, né? E o custo desse papel, dessa impressão, que era tudo feito manualmente, eram caros. Mas ele com a sensibilidade dele, conseguiu guardar a uva do bolo. Ele fez fotografias que não interessavam para ele comercialmente e colaborando, né, dando um presente, né, para o município. Tirava alguma coisa, até um pão da nossa mesa, guardava aquela foto. E eu falo que um povo que não tem memória
não tem história. Esse presente da família Bragueto, não só de mim, né, que eu sou uma das pessoas, mas foi o meu bisavô Ricardo, né, Ricardo Bragueto, que nós chegamos aqui no final do século, começo do século passado, né, veio para Vinhedo, se instalou, formou nossas famílias, né, teve 11 irmãos aí, todos eles casaram, muitos são conhecidos, inclusive o emancipador Odilon de Souza é primo da gente. Eu sou Ricardo Bragueto, pai da minha mãe, Ricardo Bragueto. Eu falava italiano com meu avô, se não falava italiano, ele falava, fora de qui porco bem, suma daqui. Tinha que falar com ele italiano, senão ele mandava embora. Buongiorno, buonasera, dependendo do período que você assistir esse vídeo, bom dia, boa tarde. Meu nome é Juliano Gasparini, estou presidente da Associação Italiana Vinhedense, uma instituição centenária de 124 anos, presente aqui em Vinhedo e ao mesmo tempo sendo uma das mais longevas, mais antigas em atividade no estado de São Paulo. Estou aqui acompanhado da minha esposata, Beatrice Cavalli. Parla, Beatrice, a palavra está contigo. Bom dia, boa tarde. Meu nome é Beatriz Cavalli, sou vinhedense, sou casada aqui com Juliano Gasparini, que está à frente da Associação Italiana desde o falecimento do meu sogro, o Tuto Gasparini. Nós temos uma filha chamada Ângela Beatriz Gasparini, que completa 18 anos agora, em janeiro, e estou aqui ajudando nos trabalhos da Associação Italiana, trazendo as mulheres, as pessoas que querem participar das nossas aulas de italiano, as aulas de dança. Estamos aqui promovendo a cultura italiana na nossa região. Eu lembro que eu tinha uma curiosidade e eu entrevistei o Monsenhor Favorino várias vezes. E ele foi um dos emancipadores. Assim como o senhor Odilon de Souza, que vocês entrevistaram, assim como meu avô Antônio Zequim, né? Eu tinha essa curiosidade, eu falava, onde vocês se reuniam, né? Eles se reuniam na sacristia da igreja, e tudo muito sigiloso, tudo muito assim, com muito cuidado para que Jundiaí não tivesse informação de que existia um grupo de pessoas pensando na emancipação. Por que pensava na emancipação? Isso é interessante contar. Vinhedo já estava se tornando uma cidade muito rica e tudo o que arrecadava ia para Jundiaí. Então as pessoas começaram a perceber que já podia se tornar um município independente com recursos para o desenvolvimento da cidade, né? Eu lembro como o senhor Favorino sempre brincava, ele falava, quando chega a época de eleição, o pessoal vem aqui, pinta a sarjeta, planta uma árvore aqui, faz uma coisinha qualquer e depois continua tudo a mesma coisa. Basta lembrar que naquele tempo, olha que coisa importante para dizer para vocês, não tinha um único hospital na cidade. A cidade só começou a ter um hospital que começou a ser construído em 1956. Durou 6 anos a construção da Irmandade da Santa Casa de Vinhedo. Ela começou em 56 e foi concluída em 1962, em maio de 1962, quando foi inaugurada. Então, veja você que nem um hospital nós tínhamos na cidade. Xingaram assim, é feio isso aqui, então vou mudar o nome. Eu, como meu pai, escolhi uma vinhedo e aprovaram a vinhedo, né? Nós tínhamos no quintal plantado muita uva. Eu falei, pai, olha, tá aí o nome. O quintal é uva, vinhedo. Vamos botar vinhedo. Mudaram 5 nomes. Houve eleição, aprovaram vinhedo, né? Não sei porquê. Deixaram bonitinho, será? Ai, Deus. E lá eu lembro, estava falando da emancipação de Vinhedo, né? Sim. Aí eu lembro que nem fosse hoje, a professora um dia, a gente chegou na escola, sentamos tudo lá, ela falou, hoje não escreve mais Rocinha, hoje você tem que escrever Vinhedo, viu? Estamos inseridos em um território que antes de tudo era um território indígena, né? Dos povos Macro-G e Tupi. E nós conseguimos observar essa presença indígena na região quando nós paramos para pensar, por exemplo,
nas bacias hidrográficas da nossa região ou mesmo nas cidades, né, do nosso entorno. Vinhedo é cortado pelo rio Capivari. Capivari, que é Rio das Capivaras em Tupi-Guarani. Vinhedo faz divisa com duas cidades que têm nome em Tupi-Guarani, Itupeva de um lado e Itatiba de outro, né? Vinhedo pertencia a uma cidade com nome em Tupi-Guarani, que é a cidade de Jundiaí. Então, Vinhedo está inserido em uma região que era uma região indígena, né? E, inclusive, as primeiras rotas de circulação de pessoas na nossa região eram rotas criadas, né, abertas justamente por essas populações indígenas. E nós temos, né, um vestígio material dessas rotas, que é o que nós conhecemos como Estrada da Boiada, né? A Estrada da Boiada fazia parte do caminho de Piabiru, que conectava povos indígenas da região sul com a região centro-oeste, né? Eu acho muito significativo, inclusive, que o bairro Casa Verde, que beira a Estrada da Boiada, todas as ruas do bairro têm nomes de povos indígenas, né? Porque, de fato, foram os indígenas que criaram ali aquele espaço, né? Então, acho que é importante nós reconhecermos isso. Terreiro da Dona Aurora, cantamos em seu louvor. Terreiro da Dona Aurora, corre água e nasce flor. Bom, esse é uma dos versos que eu interpreto. Sou Thalita Souza, bisneta de Maurícia, neta de coração de Dona Aurora. Tenho uma ancestralidade muito grande, muito forte dentro do samba e que ele me chamou, né? Eu vim no momento certo, na hora certa. Poucas histórias, mas mais histórias mais afetivas possíveis. E eu vim aqui contar um pouco para vocês dessa história, por que eu entrei no samba e por que o samba de roda da Dona Aurora significa muito para a nossa família. A minha avó fazia sempre esse samba, era uma vez por ano só, que era o dia que ela levantava o mastro de São Pedro. Que ela fazia a festa, era quando nós fazia o samba. Então tinha o samba no terreiro e o baile dentro do barracão de grande. Fazia o baile, lá no Citinho. Depois de lá do Citinho, nós fomos para a Fazenda Bahia. Nós fomos para a Fazenda Bahia, vai continuar fazendo na Fazenda Citinho ainda. Depois que a minha avó mudou para cá, para a capela, aí ficou tradicional o samba aí na casa dela mesmo ali. Mas era uma vez por ano só, que era dia que levantava o mastro. E a Fazenda Cachoeira, ela se torna, né, um polo de escravizados aqui da região. E aí, ao mesmo tempo que nós vamos ter, né, a Fazenda Cachoeira como um desses polos, né, com trabalho de escravizados por conta da cana-de-açúcar e do café, o café ele vai substituir o açúcar, nós vamos ter também a criação, né, a formação de quilombos na nossa região. Então a nossa região vai se transformar também em uma região quilombola. Uma tecnologia, né, que os escravizados utilizavam para a formação dos quilombos eram justamente os leitos dos rios, porque os rios, quando eles andavam pelos rios, eles tiravam o cheiro e os cachorros não conseguiam mais persegui-los. Então, usando o leito do rio Capivari, os escravizados da região montaram um quilombo onde hoje é o bairro da Capela, né? Porque se nós pegarmos aí o mapa do rio Capivari, ele corta justamente ali a região da Capela. E aí esse quilombo, que foi montado na década de 1880, quando aqui já era conhecido, né, como a região da Rocinha, vai ficar conhecido como Quilombo da Rocinha. Então, desde a década de 1880, o que nós temos hoje como bairro da Capela, região da Capela, se torna uma região quilombola, né? E esse quilombo, ele vai estar em atividade articulado, inclusive, com escravizados aqui da Fazenda Cachoeira, né? Nós temos relatos de que os escravizados que estavam nas fazendas, na Fazenda Cachoeira, na Fazenda Lacerda, em fazendas de Itatiba, eles entregavam sacos de milho, de feijão, de arroz, entregavam pólvora, espingarda para ajudar esses quilombolas que estavam lá no Quilombo da Rocinha, né, na região da Capela.
Naquela época eram raríssimas indústrias, poucas indústrias. Então o vinhedo teve um começo como a maioria das cidades do interior paulista, né? O que mais se produziu aqui inicialmente foi o café. Nós não tivemos, por exemplo, o ciclo da cana-de-açúcar, nós não tivemos ciclo do ouro, nós já começamos com o café. Esse local que nós estamos fazendo agora, esse trabalho, que é a Fazenda Cachoeira, foi uma das maiores produtoras de café naquela época. Quase toda a extensão de vinhedo pertencia à Fazenda Cachoeira, né? Todos que forem consultar a história vai conhecer lá que por volta de 1930 houve em 29 a quebra da Bolsa de Valores nos Estados Unidos, e em 1930 começa a haver assim um problema muito crítico do preço do café. Era o tempo do Getúlio Vargas e é um tempo em que queimava o café para ter menos produto, para aumentar um pouquinho o valor. E foi nessa época que praticamente o café começou a desaparecer e veio um outro ciclo para o país inteiro. Uma coisa que eu gostaria de acrescentar, essa estação ferroviária, ela foi criada na época para escoar o café que era produzido aqui na Fazenda Cachoeira. Então, por aí vocês veem a importância que teve o café nessa época. Mas agora, o produto que alavancou o desenvolvimento de vinhedo foi a uva. Aí, por volta de 1930, a uva foi o grande produto que movimentou a economia da cidade. Praticamente todo mundo plantava uva. Nós chegamos a ter, na cidade, mais de 6, 7 milhões de pés de uva. Hoje, eu não tenho certeza para dizer, não tenho exatidão, mas não deve ter mais do que 300, 400 mil pés. Então, uma diferença assim muito grande, né? Importante destacar qual era o tipo de uva. A Niagara, né? Que alguns pronunciam Niágara, né? Mas é Niagara. E tinha a Niagara branca e a rosada. Foi uma questão que aconteceu aqui no bairro Traviú, um bairro que fica entre Vinhedo e Louveira, que foi assim uma mutação genética que ocorreu e apareceu a uva rosada. Então, naquela época, era assim considerada uma fruta comestível, não era para fabricar vinho. Então, tinha a uva branca e a uva rosada. Hoje, nós não temos mais essa quantidade de uva plantada, né? E o que preserva ainda como tradição são as festas da uva, que a gente ainda procura manter a memória com essa tradição aí. Se a produção de uva diminuiu, a produção de vinho melhorou. Hoje os produtores de vinho, de vinhedo, eles conseguem um vinho de melhor qualidade e já não é mais a uva Niágara, é a uva Shiraz. E além da uva Shiraz, também tem a uva Merlot, que é uma outra uva que consegue se produzir aqui para produzir vinho. Ficando o café para trás, ficando a uva para trás. O que Vinhedo é hoje? Uma cidade industrializada, um potencial econômico impressionante e continuamos sendo uma cidade grandiosa e em desenvolvimento ainda. Pelo pouquinho que eu conheço, uma das raízes mesmo ali é a avó Maurícia. É a minha avó Maurícia, né? Porque minha avó Maurícia, ela foi escrava, né? Ela foi escrava. Mas a fundadora foi minha avó Maurícia. Como já é contado que veio da parte, né, dos escravos, né? Que a minha bisavó veio como escrava e assim conheceu a avó Aurora, né? Como carinhosamente a gente a chamava. E ali se tornou o samba para fazer as comemorações religiosas. Porém, hoje, né, atualmente, a gente não faz mais essas comemorações religiosas porque foi todo mundo indo embora, né, os parentes já foram, né, falecendo, mas estamos tentando manter, né, essa tradição que é tão rica, tão cultural e que Vinhedo
dentro de Vinhedo, mais precisamente no bairro da Capela, que a gente tem essa tradição cultural, que é o samba de roda da Dona Aurora. Então nós vamos ter uma formação quilombola nos últimos anos antes da abolição. E o quilombo da Rocinha, ele acaba sendo desmontado alguns meses antes de maio de 1888, né? Então, entre final de 1887 e início de 1888, esse quilombo é desmontado, mas como já se sabia da existência desse quilombo da Rocinha, no pós-abolição, a região da Capela se torna um reduto da comunidade negra. Então nós vamos ter, né, várias famílias como a família do seu Ângelo Soares, a família da Dona Aurora Sudário, que vão para esse reduto quilombola, formando, né, um espaço aí de organização da população negra, né? Então eu gosto sempre de lembrar que a história de Vinhedo, ela começa com essas ocupações indígenas, nessas bacias hidrográficas da região, e ela perpassa também pela vinda de africanos e pela formação de quilombos, né, que são reconstruções das identidades africanas em espaços autônomos criados pela população negra. E daí uma história que não pode acabar, né? Isso daí é uma coisa, é uma tradição da família. Na tradição de família, você vê que aí veio passando de um para outro. Para mim, uma honra de carregar o nome da minha avó. Até me emociona de falar o nome dela. De carregar o nome da minha avó, né? Então, a coisa que eu mais adoro. Devagarzinho o pessoal tá aumentando o pessoal. Está aumentando. Tem bastante que não gostava, ia nesse estima, não gostava. Começou a entrar no meio, agora tá indo junto com a gente. Tem um samba que a gente canta que aquilo ali é tradição da família. Que é tradição da família. Toda vez que a gente vai fazer um evento, tem que cantar aquele samba antigo. Mas a maioria do samba é tudo inventado na hora. É tudo versinho curto. Então, onde que a gente está tentando carregar, né? Vamos ver até onde Deus permite, né? Quando Deus está permitindo nós levar para frente, daí a gente vai levar. Eu gostaria de dar uma explicação aqui, dizendo o seguinte: nós somos muito mais seculares do que nós imaginamos. Eu vou tentar contar de hoje para trás. Hoje nós chamamos Vinhedo. A emancipação oficial aconteceu em 2 de abril de 1949. Se formos considerar essa data, nós temos 75 anos. Antes, nós éramos Distrito de Paz de Rocinha. Quando aconteceu isso? 31 de outubro de 1908. Se como município 75 anos, como distrito 116 anos. Se eu não erro a conta aqui, 116 anos. Mas, se a gente for voltar um pouco mais, essa região aqui, ela começou a ser habitada e chamada de Vila da Cachoeira por volta de 1830. E aí já se somam quase 200 anos. Seja Vinhedo, seja Rocinha, seja Vila de Cachoeira, nós temos muito mais tempo do que nós imaginamos. Se nós dermos um passo mais para trás ainda, Vinhedo sempre pertenceu a Jundiaí. E Jundiaí já é uma das povoações mais antigas do país, mais antigas do Brasil. E ela já existia como aldeia em 1612. Então aí já se vai 400 anos mais, né? 400 e tantos anos aí. Naquela época
a aldeia de Jundiaí pertencia à capitania São Vicente. Por essas datas, 1949, 1908, 1830, 1612, nós somos muito mais antigos do que nós imaginamos, embora tivéssemos outros nomes, não é? Ninguém vai duvidar de que nessa região toda existiram muitos indígenas, que eram uma área de muitas matas virgens, rios. Por aqui passaram os bandeirantes. Tudo isso precisa ser considerado quando a gente fala de desenvolvimento, quando a gente fala de futuro, né? Porque as coisas estão sempre em transformação. Como vai ser Vinhedo daqui 100 anos? Quem é que pode vislumbrar assim como que nós vamos ser daqui 100 anos? Porque nós vamos embora, todos nós que estamos aqui agora e outros virão, né? Então, que fique registrado a importância de cada pessoa ser um verdadeiro cidadão que cuida da sua cidade e que se preocupa com o futuro. Eu acho que essa história que marca muito para todos nós e para ele também, né? Quando a emancipação, né? Quando chega essa notícia na escola, na fazenda, né? Eu acho que isso é muito, para mim, me toca muito, né? Acho que tudo isso ele contou, a vinda dele para a cidade, né? Todo esse trabalho da roça mesmo, né? Um representante do povo que era do povo, né? Que veio ali do povo, né? Que veio realmente, que sabe, que sabe o que é o chão da fábrica, como a gente fala hoje, né? Então, acho que essa é a história, né? Ele conheceu essa cidade. Então, a Associação Italiana, como eu já havia dito, ela tem tudo a ver com a história de Vinhedo, né? Participou desde a Fazenda Cachoeira, Vila de Rocinha e Vinhedo. A construção de Vinhedo partiu da Associação Italiana, porque naquela época, como os italianos economizaram muito e tinha caixa para isso aí, ela ajudou na primeira construção da Praça Santana, com o Coreto, auxiliou na construção da Matriz Santana atual, na Santa Casa de Vinhedo, construção ajudou no prédio, a família Corazari, pertencente à Associação Italiana, doou o prédio, todas as famílias pertencentes à associação contribuíram, né, para a construção, cada pedacinho de tijolo, concreto, madeira foi doada pela família Bassetti, que hoje é associada e faz 88 anos que o vinho Bassetti, fazia propaganda, é o vinho oficial da Associação Italiana, 88 anos esse vinho tradicional de Vinhedo. Vou falar de todas as famílias, né, a gente vai ficar um tempão aqui e eu posso ser refém da memória e esquecer de alguma. Eu não quero ser injusto, mas a participação de todas as famílias italianas em Vinhedo tiveram sua contribuição em cada pedacinho, em cada rua, em cada prédio no antigo que você tem aqui na cidade, tem um pedaço da Associação Italiana, como eu falei do prédio da questão do Rocinhense, que depois aí se tornou o clube independente, mas começou com os associados da Associação Italiana, a própria Câmara de Vinhedo, as primeiras sessões foram aqui na Associação Italiana, nesta mesa que eu aqui estou, e ao mesmo tempo a cidade foi desenvolvendo, a associação também, a questão da festa da uva, a parte cultural, as festividades, festa de Santana, tudo a associação contribuiu. É família italiana, não é? Essas festas italianas, tudo comemorava aquele almoço importante, reunia gente. O meu nono, Braghetto, ele fundou a Sociedade Italiana de Vinhedo, né? Ele criou a sociedade, então. O cinema ele construiu, tudo ele foi nota 10, viu? A Vinhedo, o senhor Ricardo Braghetto. O Zequinha, Gonçalo, é amizade com o pai dele. Ele é pequeno, quando ele ficou adulto, o pai dele morreu, eu passei também com ele, né? Eu quero honesto, muito bom. Zequinha. O processo ele foi concluído oficialmente em 2 de abril de 1949, mas ele durou mais de um ano esse processo. Ele começou lá atrás em 1948, foi um processo de 1 ano e meio mais ou menos para tudo isso. Essa questão
da emancipação, ela tem assim histórias muito curiosas, bonitas. O importante para registrar de uma maneira bem objetiva, foram 21 cidadãos naquela época, não é, que se reuniram várias vezes e aí a coisa foi caminhando até que o processo foi concluído. Outra coisa importante é dizer, o líder, vamos dizer assim, daquele grupo de emancipadores foi o médico Dr. Abraão Aum, e que acabou sendo o primeiro prefeito da cidade, né? Foi eleito, e depois ele foi reeleito para um segundo mandato. Foi uma grande personalidade também da cidade, o Dr. Abraão Aum, né? Ele construiu muitas coisas importantes naquela época lá, né? Porque entender o motivo, né? O processo é complexo, o processo, viu? De conversar, é muito complexo. Conversar essa pessoa a votar. Houve eleição, sim ou não? Então, a maioria votou para sim, para emancipar. A maioria votou sim. Então, a maioria votou. Sempre houve uma participação da população. Para quem não sabe, foi feito um plebiscito para ver se a população queria ou não a emancipação. Porque tinha um número de moradores que achava que a cidade deveria continuar dependendo de Jundiaí. E outro detalhe curioso, para quem ainda não tem esse tipo de informação, foi igualmente feito um plebiscito para escolher o nome da cidade. E foram apresentados assim 4, 5, 6 nomes que a população ia lá e votava. O nome mais votado foi Vinhedo. Por ser Santana uma devoção muito forte junto à comunidade italiana, quando a igreja aqui foi instituída em 1858, então o nome escolhido para a igreja, para a comunidade, foi Ana, mãe de Maria, vó de Jesus. Estas referências que são certas na história não estão na fonte bíblica, são fontes alternativas, mas confiáveis e que faz com que certeza a história de Santana de São Joaquim seja uma história querida, amada por todo o povo. A primeira capela ela foi construída onde hoje está a praça, aqui à nossa frente, bem de frente à igreja matriz. O primeiro padre que aqui trabalhou no lançamento da pedra fundamental era um padre suíço, de origem, portanto, europeia, padre Abstalden, e a capela foi construída até que em 1948 aqui chegou o Monsenhor Favorino, um padre novo vindo de Campinas, que se aliou, se agregou à comunidade vinhedense da época, muito forte e muito atuante, e ele percebendo com o crescimento muito fortíssimo de Rocinha, também apoiou o movimento de emancipação, esteve junto o Monsenhor Favorino, e apoiando o movimento de emancipação, ele também acabou percebendo a necessidade de construir um templo, uma igreja maior para Vinhedo do futuro. Esse sonho dele foi assumido também por um amigo seu de infância, que em 48 havia se formado em engenharia civil, o senhor Eduardo Segurado, que topou a ideia do Monsenhor de construir um templo que fosse para o futuro da cidade. E hoje é o que nós temos aqui, esta grandiosidade, esta obra fantástica, faraônica, né? A capela ali da frente ela foi demolida, um ritual muito bonito. Aos poucos a comunidade foi desmanchando e dando lugar a esta nova igreja que tem uma simbologia muito forte, né? As famílias aumentam, o município se desenvolve, a comunidade de fé também vai junto, né? Pedindo sempre a graça, a proteção de Deus pelas mãos de Santana, como nós hoje bem o vivemos na história da cidade. Tem uns 6, 7 quilômetros ali a pé todo dia, né? E eu voltava a pé, né? Lá na fazenda.
Era muito bom, né? Porque a gente tinha vontade de fazer, né? E a gente então continuou até, só que lá era só até o 3º ano, né? Aí a gente, como morava na fazenda, não tinha como estudar fora, né? Aí a professora escreveu uma carta, quando eu terminei o 3º ano, ela escreveu uma cartinha, fechou e falou: quando você vai estudar, eu vou pedir para você estudar numa escola, uma escola militar. Eu falei: mas por quê? Porque você pode estudar na escola militar, você vai ser um bom militar. Eu falei: meu Deus do céu, né? Aí ela falou: leva essa carta, o dia que você for lá, fala para o seu pai apresentar você lá um dia, você entrega essa carta para o comandante. Mas não fui, né? Não teve jeito, né? Porque na roça você tinha que trabalhar, né? Então, aquela cartinha eu segurei muito tempo, depois nem sei para onde foi parar. Fui convocado no tempo da guerra. Fui convocado porque era reservista, não é? Na hora de partir para a Itália, então, eles queriam a organização, lá onde ocupa um cabo, aqui ocupa 2. Então, aqui no Brasil, excesso de cabo, na hora de partir. Um vai. Qual foi a escolha? Todos os fiscais que tinham o curso secundário, nós fomos para o CPOR. Então, fui para a escola militar, não é? Então eu segui. Eu fiquei aqui. Era contador e cabo, então eu fiquei aqui na escola militar, não é? E não fui, graças a Deus. Meus amigos morreram lá. Quantos dias, né? Eu fui aqui. Como meu avô faleceu quando eu tinha 9, 10 anos de idade, eu ainda não tinha toda essa dimensão, né, do que ele representava, do que ele fazia, mas é muito bacana andar por Vinhedo, andar pela capela, principalmente ali pela região do Palmares, né, que é uma conquista da luta dele, e obviamente, né, de dezenas, centenas de outros vinhedenses, e ouvir relatos, ouvir histórias, né, conversar com membros da família da Dona Aurora, que tem muito carinho por ele. Então é muito bacana pensar que a minha atuação como professor de história, como pesquisador de história e cultura africana e afro-brasileira, é também uma forma de levar a luta do meu avô adiante, né, e levar as contribuições dele aí para a sociedade vinhedense. Eu tenho muito orgulho de pensar que antes mesmo, né, da lei da Semana da Consciência Negra ou do Dia da Consciência Negra ser uma lei estadual ou ser uma lei federal, o meu avô foi o primeiro vereador a transformar em um projeto de lei aqui da cidade de Vinhedo, né? Isso no ano de 2001, já havia a criação aí da Semana da Consciência Negra em Vinhedo. E um outro legado importante do meu avô é que em 2002 ele criou uma premiação que acontece até hoje na cidade, que é o Diploma de Honra ao Mérito Zumbi dos Palmares. O Diploma Zumbi dos Palmares foi criado pelo meu avô em 2002 e entre 2002 e 2004 ele foi entregue para várias personalidades negras da cidade de Vinhedo que se destacavam na área da cultura, da educação, da luta antirracista. Meu avô infelizmente faleceu em 2007 e aí depois, nos anos 2010, o diploma ele continuou sendo entregue, né? E hoje ele faz parte de uma celebração anual que ocorre, né? É feita pela Câmara dos Vereadores, mas geralmente ocorre no Teatro Municipal ou em outro espaço, junto com outras premiações, né? Como medalha Dr. Abrão A1 e outras medalhas e diplomas que são entregues à cidade, né? Então o meu avô, ele teve uma atuação muito importante para se pensar na valorização da luta antirracista dentro de Vinhedo, na organização da comunidade negra, no reconhecimento, né, e valorização das pessoas que estão promovendo aí uma sociedade mais justa, igualitária e pensando aí nesse protagonismo histórico e cultural dos negros vinhedenses, né? Sempre bom lembrar, como bom italiano, os ancestrais, né? Eu sou bisneto do Giovanni Gasparini e Ana Lombardi Gasparini, vocês vão ver aí. No caso é João Gasparini, que tem o nome das represas.
e Ana Lombardi, que tem nome de rua, e neto de Afonso Gasparini e Ângela Canella Gasparini, e filho do finado Tuto Gasparini, também Afonso Gasparini Filho, conhecido como Tuto, que tem o nome no Memorial do Imigrante italiano, e também de Inês Gasparini, minha mãe, sempre viva aqui conosco, participando. Por falar em família, né? Meu bisavô Ricardo Rodolfo Bragueto, que temos uma rua aqui próximo a início do 9 de julho, como na época do início da Associação Italiana, que ele foi o primeiro presidente, e era uma sociedade meio fechada na época, e só italianos é que poderiam entrar. Então ele sugeriu para o meu avô, filho dele, o Atílio, que formasse um segundo clube ou uma segunda associação. Aí que veio a ideia de se formar a Associação Rocinense de Futebol. Aí meu avô, Atílio, com alguns amigos, né, formaram um clube paralelo. Aí ficou a Associação Italiana mais com o pessoal italiano, a Associação Rocinense de Futebol com todos que quisessem. Alguns eram sócios dos dois clubes, alguns não podiam entrar na associação, ficaram sócios só do Rocinense, era pessoal de fora, né? Então, ele que deu a ideia para o meu avô, que assim fundou o Clube Rocinense, a Associação Rocinense de Futebol, acho que em 1909, se não me engano. Houve um hiato, né, da década de 40 na guerra, entre 42 e 46, que a associação ficou inativa, né, devido à guerra. E é uma outra parte que a gente pode depois conversar sobre isso, é uma história longa. E a associação voltou em 1947, não mais como Società Mutuo Soccorso, né, mas como sociedade beneficente. E tiraram os italianos porque houve essa perseguição da época da Segunda Guerra entre japoneses, alemães, e depois isso é uma concepção histórica que as pessoas já sabem como é. Então, só na década de 80 que ela voltou de novo a ser a Associação Italiana Vinhedense. E utilizar, inclusive, o brasão e tudo mais. Resgatamos isso, né? No caso, meu pai, em memória, o Afonso Gasparini, filho que esteve à frente da associação por mais de 16 anos, né, até o seu falecimento. Eu acabei assumindo com o falecimento dele. Meu pai renovou muita coisa aqui na associação, inclusive abrindo, né, para os demais italianos, porque até a década de 90, quem participava da associação eram somente os fundadores, né? E nós continuamos esse trabalho dele após a morte e abrimos, né, depois, na década de 2000, para que descendentes de italianos que estivessem mudando para Vinhedo, agora residindo em Vinhedo, possam se tornar, né? Também abrimos para as mulheres, porque as mulheres não tinham direito a ser associadas, era uma coisa antiga. Então hoje as mulheres são associadas. Quem chega em Vinhedo tem o seu sobrenome, pode nos procurar aqui na Associação Italiana, na sede aqui do centro, porque nós temos uma sede cedida pela Prefeitura de Vinhedo, na administração do Dr. Dario Pacheco, que cedeu o Memorial do Imigrante para que pudéssemos participar desse restauro do Memorial do Imigrante, que é a sede de entretenimento, a sede social, né, da associação, junto a demais outras associações, onde fazemos festivais gastronômicos, Festival da Primavera, e Festival de Natal e os outros festivais, e em breve o Festival Italiano, né, que também já estamos trabalhando. Começamos o Festival Italiano, mas aí veio a pandemia, e agora vamos retornar com ele. Então a associação ela tem ligação com tudo. Eu sei que quando eu candidatei a vereador, primeira vez em 64, eu fiquei suplente, não ganhei. Então em 72, eu candidatei de novo, turma da fábrica, tudo me ajudou, né? E eu fui eleito em 72. Eu trabalhava na fábrica ainda, né? Aí eu fiquei mais uns tempos na fábrica e depois saí. Eu saí da fábrica, até o gerente não queria que eu saísse de jeito nenhum, mas eu dei um jeito e saí. Então eu falei, eu tenho que ajudar meu irmão, né? Eu fiquei 2 mandatos sem salário. No terceiro mandato, fiquei mais 1 ano, aí começou a pagar uma ajuda de custo. Quando meu pai entrou na política, eu tinha acho que uns 6 anos, por aí. Então, como você bem colocou, é a minha vida inteira
né? Eu acompanhei quando na adolescência eu participava das reuniões, inclusive ia na Câmara, assistir sessão, lia todo o estatuto lá da Câmara, todo o material que me caía em mãos, assim, eu sempre lia, discutia com meu pai, conversava sobre os projetos que chegavam na Câmara. Então, eu costumo dizer que pelo tempo que ele ficou e a maneira com que ele lidou com a vereança, que foi uma coisa tão tranquila, e para ele não era uma profissão, era uma missão, né? Era uma missão, era o amor, era uma missão aquilo para ele, porque ele tinha a profissão dele, né? Ele trabalhava muito, como ele já contou, né? Trabalhou ali no mercadinho, trabalhou como avicultor, então ele trabalhou muito na vida. Então, junto com a vereança, ele trabalhava na vida secular, né? Na profissão dele. Então, a vereança para ele nos ensinou, né, que era uma missão, que era para o desenvolvimento da cidade, que aquilo ele estava fazendo para que a cidade pudesse desenvolver, ela lutar por desenvolvimento da cidade e pelas pessoas que aqui moravam, né? Então, nós sempre enxergamos o político, como meu pai, né, dessa forma, como uma missão. Então, eu sempre enxerguei que a política deveria ser uma missão. Então, eu sempre vi meu pai como um homem muito amoroso, muito determinado, muito trabalhador, muito responsável com aquilo que fazia, responsável com aquilo que era para trazer de resposta para as pessoas, e isso eu trouxe e trago para a minha vida, né? Ele nunca deixava ninguém sem resposta. Ou era sim, né? Ou era não, ou era, ó, espere que eu vou verificar como que a gente pode trazer uma solução, uma resposta para isso. Então, é um exemplo a ser seguido, e é o que eu tento fazer, né? Seguir esse exemplo. Samba traz, né, a pureza, né, da história. Vinhedo precisa elevar mais, né, mais essa história do negro, a história do quilombo, a história do samba de bumbo paulista, porque hoje é lei, né? Na verdade, hoje é lei, não tem como falar assim, não tem como discutir e falar, não, é só uma história que vamos colocar no livro. Não, a gente é a história, a gente é a essência, e nós estamos na essência de Vinhedo, né? Vinhedo por ter, né, ser uma cidade, né, que falam dos italianos, né, dos imigrantes, enfim. Nós somos uma cidade que tem uma mistura, e dessa mistura a gente quer ensinar a história negra, a história do povo negro, do povo do quilombo, que veio com a maior felicidade do mundo mostrar o samba e elevar esse legado do samba, né, que é o que eu sempre brinco, né? Eles estão pavimentando, né, a história que não é de hoje, estão pavimentando para a gente poder conseguir dançar descalço, né? É tudo entre família mesmo. Mas não era nada assim cultural, assim, não, era só divertimento da família mesmo, era. Agora que a coisa, ainda estão fazendo parte cultural todinho. Depois que minha avó faleceu, que nós começamos a fazer isso daí, porque depois o bumbo ficou, quando minha avó faleceu, o bumbo ficou pendurado lá muitos anos. Nessa época, eu ajudava meu pai na indústria, e depois, à tarde, na hora vaga, eu estudava violino, né? Eu fui violinista da Orquestra Sinfônica de Campinas, né? Era violinista, eu era bom de violino. Hoje, como emancipado aqui, eu não toco mais, né? Perdi a emoção. Mas eu fui bom violinista, viu? Deixa eu ver, por acaso, eu não sei, deixa eu ver. O cara tocou violino e eu tinha tomado um pouco de cerveja. Eu falei, dá essa porcaria aqui. Lembra, né? Na Espanha lá? O camarada estava tocando violino, eu peguei o violino depois do almoço e conversei com ele. Mas foi um sucesso.
Eu tava com a mão boa, toquei o violino, juntou a gente. Nossa Senhora, quanto dançar, Nossa Senhora. O vereador, se o vereador quer aparecer e ser recompensado, ele tem que correr, porque não é hoje tem as comunicações mais fáceis, celular, internet. Aquele tempo não, aquele tempo que ela falou, você tem que ir lá conversar com o povo. Você não vai atrás do povo. Anotar um bilhetinho aqui, outro lá e levar para a Câmara. Né? Mas era assim, e foi assim, 30 anos. 30 anos, foi essa correria sem parar. Mas o que tem dentro da nossa mente e do coração, que é aquele sentimento do italiano, né? Do inconformismo italiano, né? Dos gestos, do jeito de falar, do jeito de gesticular, de falar e parece que está brigando, mas não é. Depois briga e daqui 5 minutos está tudo bem, né? Esse é o jeito italiano. Então, se você tem descendência de italiano, esse jeito aí dentro de você, vem para a sociedade italiana, para a associação italiana, você será muito bem acolhido, pois o italiano aqui tem um coração enorme. E nada como mangiar, e beber, e falar bem da vida, e também mal da vizinhança. O pessoal, é assim, italiano é bem, ele é bem transparente, né? Ele não esconde isso. Mas são pessoas com um enorme coração, né? Enorme coração. Pessoas muito boas. Não deixo de falar, porque é assim mesmo, italiano. Então a associação italiana é isso, essa simplicidade, esse jeito de falar, de comer, de beber e principalmente, né, acima de tudo, Deus, Jesus Cristo e a família. Prezamos muito pela família, pela tradição de família, pela cultura, como eu já falei, gastronomia e também o respeito às religiosidades, católicos, evangélicos, porque são a base da família. E a gente, quando fala em família, já começa a se emocionar, porque você já pensa lá atrás do seu bisavô, tataravô, vindo de navio, passando fome, com aquele monte de irmão, e aí de lá, uma pessoa, né? Nós fizemos o encontro dos Gasparini há 4 anos aí, e a gente discutia isso, como um casal, né, formou depois de quase 100 anos, 400 descendentes, né? Então é demais, isso é fantástico, a gente se emociona. Então, italiano é isso, né? Você chora, você briga, você ri ao mesmo tempo e acaba tudo bem. Eu sou gago, sabe? Eu gaguei um pouco, viu? O perceberam? Eu sou, viu? Mesmo assim eu cresci, viu? Fui fazer consultoria, escrivão, coletor, fui chefe do posto fiscal, engenheiro, chefe do posto de Louveira. Eu cresci. Depois, mais tarde inventado de novo. Você é contador, aí faz o curso superior, aí fiz direito. Eu fiz direito. Eu sou advogado, mas nunca exerci. Nunca exerci a advocacia. Eu peguei o diploma e guardei. Eu que agradeço a oportunidade que vocês estão dando pra gente. Primeiro, quero muito agradecer a Deus, a ancestralidade por ter me chamado. Levem isso com vocês. Um momento, seja qual for da sua vida, se recebeu o chamado, vá até esse chamado, né? Seja ele qual for. Faça-se importante, né? Essa história é importante, que é o povo negro, o povo do samba de roda do Dona Aurora, a história de Vinhedo, porque fazemos parte da história de Vinhedo. Que leve alegria sempre e se puderem estar no nosso meio, pode vir que a gente recebe e mesmo vai ser a nossa família. E a minha frase que eu levo muito isso e que eu falo em todos os lugares é que o samba me salvou. É impossível você falar da história de Vinhedo, este ano completando 75 anos de emancipação, sem levar em conta a história religiosa do povo católico, do povo cristão, óbvio, né, respeitando as outras denominações que aqui temos desde a origem. É muito forte a fé do nosso povo. É muito forte o amor, o carinho, a atenção a Jesus Cristo, que é a razão da nossa vida, que nos congrega, que nos dá força, sobretudo nos momentos difíceis que temos na nossa vida familiar, na nossa vida de sociedade também. E com isso, a comunidade foi crescendo junto com o povo
E ao longo de todos estes anos, na liderança do Monsenhor Foverino, que aqui ficou por quase 50 anos, inclusive falecendo aqui, os restos mortais dele estão guardados na capela ali dedicada a Nossa Senhora de Fátima, a igreja achou por bem fazer aos poucos uma divisão não para subtrair, mas para somar. E outras paróquias nasceram, a paróquia Nossa Senhora de Lourdes, a paróquia São Sebastião, por último a paróquia São Francisco de Assis. São comunidades que na origem nasceram todas do coração de Santana, que era a paróquia primeira, a matriz da cidade de Vinhedo, padroeira da cidade de Vinhedo. E no meio destas instituições, não podemos deixar de fazer referência, em 1948, aqui chegou a comunidade dos monges beneditinos. Hoje nós temos aí o mosteiro liderado por Dom Paulo. Este mosteiro muito ajudou a expansão e a concretização da fé cristã católica na cidade de Vinhedo, fundando diversas capelas aqui e acolá, dando, portanto, às famílias, não só as italianas, as alemãs, as africanas que vieram de fora, mas também as famílias oriundas aqui mesmo de Vinhedo, toda a consistência, toda a força, toda a estabilidade. É uma alegria para nós, uma honra para nós. Eu estou aqui há 3 anos e meio, de um modo muito particular, participar desta história. Os 110 anos de criação e instalação da nossa paróquia. Nós dependíamos no início da paróquia São Sebastião de Valinhos e hoje nós já temos esta liberdade, esta autonomia, esta história construída com muito amor, com muita dedicação. Portanto, é uma satisfação, torno a repetir, fazer parte deste documentário, agradecendo a Deus esta história muito bonita. Muita amizade, graças a Deus. Onde passei, deixei boa impressão. Onde passei, graças a Deus. Eu tratei as pessoas com muito respeito sempre, de modo que estou aqui, vivo ainda. Assim encerramos essa jornada por Vinhedo, uma terra moldada pelo trabalho, pela tradição e pela esperança. Agradecemos a todos que contribuíram para contar essa história, desde os pioneiros que deram seus primeiros passos até os que hoje mantêm vivas as memórias de um passado que nunca se apaga. A vocês, moradores e visitantes, que carregam Vinhedo no coração, o nosso mais sincero obrigado. Que essa história inspire as gerações futuras e que as crianças de hoje possam crescer com o mesmo orgulho e amor por essa terra, preservando suas tradições e construindo novos caminhos para o amanhã. Terra abençoada, terra sagrada de frutos abençoados, que alimentam os seres que a habitam tão efemeramente, gerando a responsabilidade do ciclo da vida, que é para sempre. E sempre de pai para filho, a eternidade de uma história sem fim. A sagra imigrante do café e da uva, do que veio antes e do que virá depois. Das colinas verdejantes em rios de vinhos, que enchem as taças do amanhã. Uma Vinhedo de vinhedos, uma terra paulista de raízes europeias, arco-íris multirracial que colore o tempo e desenhe uma paisagem cósmica. Um lugar de quem a habita e de quem vem. Esta é Vinhedo. Esta é sua saga. Obrigado por fazer parte dela.